Oi, gente. Vamos continuar? A gente falou sobre vitaminas na aula anterior, ainda há pouco, e aí vamos falar agora, na segunda aula de hoje, essa semana, sobre carboidratos. Né? O que são carboidratos, qual é a importância dos carboidratos, né, para os seres vivos, enfim. Tá? Vamos lá? Vamos. Aqui, ó. Beleza, vamos lá. Carboidratos. É uma bela foto aí, né? Só coisa gostosa aí, né? Vamos lá. Para que servem os carboidratos? Carboidrato é açúcar, é energia? Sim, mas é um pouco a mais do que isso. Vamos lá. Os carboidratos que a gente pode chamar de glicídios ou hidratos de carbono, tá? Tem esse nome de hidrato de carbono por quê? Aí um pouquinho de química rapidamente, porque não é o nosso caso aqui, a gente é biologia. Hidrato de carbono porque na molécula você tem carbono, tem hidrogênio e tem oxigênio. Um carboidrato tem esses três átomos na sua molécula. São as principais fontes de energia para os seres vivos. Tá? Exemplo, nós temos a glicose, a sacarose. A sacarose é o açúcar lá do açucareiro, o açúcar branco, né? A lactose, que é do leite, tá? O amido. Tá? A foto ainda há pouco a gente viu aqui, ó, vários alimentos amiláceos ricos em amido, a batata, tá? As massas, enfim, pão. Tá? Então, só que os carboidratos também podem ter função estrutural, fazer parte da estrutura. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? O caso da estrutura dos vegetais, a chamada celulose, né? E também fazem parte da estrutura do nosso material genético. Assim, a grosso modo, nós temos três tipos de carboidratos. Tá? Seguindo o cursor aqui, ó, os monossacarídeos, os oligosacarídeos, né? Os disacarídeos, os polissacarídeos. Tá? Quais são as características de cada um desses grupos? Vamos lá. Os monossacarídeos. Mono quer dizer um, vocês sabem disso, mas também quer dizer o mais simples. São os carboidratos mais simples, são a estrutura química mais simples. É tão simples que quando você ingere, quando você come, né, a tua alimentação, você bota para o teu organismo um monossacarídeo, ele nem sofre digestão. Já falar no próximo slide isso. Ele é absorvido direto pelo teu intestino, vai direto para o teu sangue e depois vai direto para as tuas células, já para cumprir o papel dele. Aqui, eu falei aqui um pouquinho de química, né? Tem carbono, aqui o cursor aqui, tem carbono, hidrogênio e oxigênio na molécula, né? N quer dizer o quê? Que o número de carbonos que tem um monossacarídeo, o número de hidrogênio vai ser o dobro. E o número de oxigênio vai ser o mesmo. Aqui nessa tabelinha vem uns exemplinhos só para ilustrar. Ó, tá? Natriose é um monossacarídeo com 3 átomos de carbono. Então vai ter o dobro aqui de hidrogênios e o mesmo número de oxigênios. Tá? Uma hexose, que são os nossos monossacarídeos mais conhecidos. Você tem 6 átomos de carbono, consequentemente vai ter 12 de hidrogênio e 6 também de oxigênio. Tá? Como eu falei aqui, ó, eles são tão simples, os monossacarídeos, que eles nem são digeridos, são absorvidos diretamente. Os monossacarídeos, né, mais frequentes que nós temos no organismo, a gente vê aqui na tabela, deixa eu voltar, aqui, ó, triose, tetrose, pentose, hexose, heptose, tem esses tipos todos. Agora, os mais comuns, os de importância biológica, tá, para a obtenção de energia pelos organismos, são as hexoses. E também existem as pentoses, né? Pentose, penta, tem 5 carbonos na molécula. Hexose, hexa, são 6 carbonos na molécula. As hexoses têm um papel mais energético, fornecer energia na respiração celular, e a pentose é um tipo muito especial de monossacarídeo que vai participar da estrutura do nosso material genético. Tá? Então, aqui, ó, aqui vem as pentoses e hexoses. Pentoses, a ribose faz parte do RNA, material genético, estrutura do RNA,
E a desoxirribose faz parte da estrutura dos nossos genes, do nosso DNA. Isso vai ser visto por vocês, né? Vai ser dado, né, com maiores detalhes na aula específica sobre ácidos nucleicos. Tá? As hexoses, 6 carbonos na molécula. Tem a glicose, a frutose e a galactose são os mais importantes. A glicose é o nosso açúcar mais comum, mais abundante, mais utilizado, tá? E fabricado pela fotossíntese lá nos vegetais, né? A gente consegue glicose como? Ou comendo vegetal ou comendo, né, alguma coisa, né, algum animal, né, que consumiu o vegetal. A glicose ela é produzida pelos vegetais pela fotossíntese. A frutose, encontrada nos frutos, e a galactose, encontrada no leite, faz parte de uma molécula maior chamada lactose. Aqui, só para ilustrar para a gente não precisa decorar isso, mas algumas fórmulas químicas, algumas estruturas químicas de alguns monossacarídeos. Aqui, a glicose, a frutose, a galactose, a ribose e a desoxirribose. Tá? Os disacarídeos, tá? Da mesma forma que os monossacarídeos são também solúveis em água, só que o nome está dizendo di2. É formado pela união de 2 monossacarídeos, formam entre si uma ligação chamada ligação glicosídica, e aí formam um carboidrato um pouquinho mais complexo, formado por 2 monossacarídeos. Está aqui um exemplo, ó, a galactose, que é o monossacarídeo, mais a glicose, que é o monossacarídeo, se juntam, tá? E formam uma ligação, né, glicosídica aqui, e esse conjunto dos 2 juntos, e, ó, a galactose mais a glicose aqui, forma a chamada lactose, que é o açúcar, né, que existe no leite. Tá? Eles têm função energética também, aliás, todos os disacarídeos têm função energética, mas eles precisam sofrer digestão. O organismo não é capaz de absorver disacarídeo. Ele tem que quebrar essa ligação glicosídica aqui, tem enzima no sistema digestório para isso, quebra aqui, aí obtém esses 2 monossacarídeos, aí sim, os monossacarídeos são absorvidos e utilizados para a produção de energia. Aqui, disacarídeos de importância biológica, aqui, ó, embaixo também, da mesma forma, eu coloquei as formulinhas aqui para a gente, né, apenas visualizar, né? Isso não vai ser cobrado, isso é parte de química, né? Mas quais são os disacarídeos de importância biológica? A sacarose, que, como eu falei, é o açúcar do açucareiro, é encontrado na cana-de-açúcar e na beterraba também. Tá? Quando come a beterraba tem um sabor levemente adocicado, é por causa da sacarose. Tá? Papel energético. Glicose mais frutose. A lactose, formada pela união de glicose mais galactose, encontrada no leite, também papel energético. E a maltose, formada pela união de 2 moléculas de glicose. Você vê, a glicose está em todas aqui, né? Tem nos cereais e nos derivados do malte. Tá? Então, tá, papel energético também. Tá? E 3 exemplinhos aqui, ó. Sacarose, o açúcar, né? Açucareiro. A lactose você tem no leite, em todos os chamados laticínios, derivados do leite, né? O iogurte, os queijos e tal. E a maltose tem no malte. O malte, entre outras coisas, é usado para a fabricação da cerveja. Os polissacarídeos. Os polissacarídeos, como o nome está dizendo, poli, muitos, vários, é resultado, um polissacarídeo, tá? Ele é uma macromolécula, uma molécula grande, é formado pela união de uma quantidade muito grande, centenas, às vezes milhares, de monossacarídeos ligados entre si, através daquelas ligações que a gente falou, as chamadas ligações glicosídicas. Esses são insolúveis em água, tá? E eles também têm função, podem ter função energética, mas eles funcionam como reserva energética. O organismo utiliza o polissacarídeo quando ele está com uma certa carência de monossacarídeo. Tá? Está armazenado em algum lugar do corpo, e aí, caso necessário, vai haver metabolicamente aquilo vai ser mobilizado e vai ser utilizado, né, pelo organismo. Né? Então, a função é energética, mas de reserva, não de uso imediato. Aqui, exemplo dos polissacarídeos energéticos, né? O amido,
que ele é produzido pelos vegetais. Quando o vegetal, pela fotossíntese, produz o excesso de glicose, ele usa a glicose que ele precisa e o excesso ele armazena na forma de grãos de amido, que é armazenado em raízes, em caules e até em folhas, mas principalmente na raiz e na parte inferior do caule. Tá? E o glicogênio acontece nos animais, tá? Nos fungos também, e quando o organismo, o fungo ou animal, absorve, né, um excesso de glicose, ele utiliza a glicose que ele precisa e esse excesso ele armazena na forma de glicogênio. Glicogênio é armazenado nos animais ou no músculo, que a gente chama de glicogênio muscular, ou no fígado, a gente chama de glicogênio hepático. A grande maioria do nosso glicogênio é armazenada no fígado. E também temos os polissacarídeos, que são estruturais, têm função estrutural, não tem função energética, não tem função de reserva energética. É o caso da celulose, que é usado, né, é utilizado pelo vegetal na sua parede celular, tá? Para dar resistência, né, à célula vegetal, e é o carboidrato mais abundante que tem na natureza. Tá? E a quitina, que está presente na parede celular, né, dos fungos e aquele exoesqueleto, aquela armadura dos artrópodes, né, do siri, do caranguejo, dos insetos em geral, tá? Do escorpião, enfim. Aquela armadura é feita de quitina, que é um carboidrato, é um polissacarídeo. Aqui uma figurinha mostrando também a estrutura química, né, de alguns, né, aqui a glicose, né, que é a unidade, aqui, ó, e aqui o amido, formado por unidades de glicose, aqui, ó, um monte de glicose, tá, unida entre si, ou glicogênio, e aqui a celulose também, um monte de glicoses ligadas entre si. Tá? Para mostrar só que existe um padrão. Os polissacarídeos são formados por unidades de monossacarídeos, né, unidas entre si. Tá? E aqui alguns exemplos para a gente aqui, para finalizar. Tá? Nós temos aqui, né, exemplos de polissacarídeos. Aqui o glicogênio muscular fica armazenado nos músculos, né, para dar energia para o músculo quando o músculo, né, necessitar, né, dessa energia a mais, tá? Um trabalho físico que ele esteja realizando. Aqui, o caso dos alimentos amiláceos, ricos em amido. Tá? Tem aqui, ó, os feijões, o milho, o trigo, a batata, tá? O trigo. Tá? E o caso da celulose, que existe nas plantas, né? E os vegetais são usados, as árvores são usadas para a produção de papel. Papel é celulose. A estrutura do papel são fibras de celulose, tá? Que é também polissacarídeo. E, finalmente, aqui a quitina. Está vendo aqui um besouro aqui? Essa armadura externa que ele tem, que outros insetos têm, né? Parece uma coisa meio... Parece um plástico, né? Na verdade, é quitina. É um polissacarídeo também estrutural. Valeu, gente? Então, gostaram? Carboidrato é legal, né? Eu gostei. Tá? Um abraço. Até a próxima aula. Fica com Deus.